preocupa economistas. Irmãos, no governo Biden, a dívida dos Estados Unidos está aqui, ó. A dívida dos Estados Unidos, ó, nos últimos 4 anos, nos últimos 2 anos, 11 trilhões, foi 4 trilhões nos últimos 2 anos de endividamento e 11 trilhões nos últimos 4 anos. Destaca-se também que o custo anual da dívida, ou seja, os juros pagos em um ano, agora ultrapassa $1 trilhão. Você sabe que o Federal Reserve dos Estados Unidos, o Banco Central americano, não é do governo americano. Ele é uma agência do Banco Central, do Banco Mundial dentro dos Estados Unidos. E o John Biden conseguiu fazer o fato inédito de aumentar a dívida em 4 anos da América para 11 trilhões de dólares, que leva os Estados Unidos a pagar mais de $1 trilhão por ano. E o que vai acontecer com esse aumento da dívida dos Estados Unidos, segundo os economistas? A desvalorização do dólar e a possibilidade de o governo americano não conseguir pagar os seus credores em 2024. Irmãos, no mês de julho, o John Biden não tinha dinheiro para pagar a dívida já. Ele fez uma manobra que em outubro fez aumentar, aonde nós estamos vendo acontecer a mesma coisa. No Brasil, se você pegar o que o Lula está fazendo com o Brasil, ele está fazendo dívidas, ele está gastando mais do que tem. A mesma coisa que John Biden. E o que isso significa? Que não é só os Estados Unidos que está retrocedendo, a economia mundial está retrocedendo. Então, eu já vou falar sobre a sua visão, pastor André. Olha só o que está acontecendo, irmãos. E veja, qual banco... Irmão, você vai no banco emprestar dinheiro sem crédito. Eu pergunto para você, o banco empresta dinheiro para você se você não tem crédito? Alguém aqui vai chegar no banco e vai dizer, eu quero R$1 milhão emprestado. O banco vai emprestar para você? Lógico que não. Por quê? Porque você não tem como pagar. Agora, porque não para de gerar dívidas sobre os países. Alguém sabe me responder aqui qual é o propósito? Qual é o propósito do Banco Mundial, dos bancos, do FMI, emprestar dinheiro? Alguém sabe aqui qual é o propósito? É gerar o reset, a quebra, aumento de juros e aumento de inflação e aumento do preço de tudo. E isso é a prova que eles querem quebrar os Estados Unidos, ou eles querem quebrar o mundo para o estabelecimento de uma nova ordem mundial. E aí você vê que
Quem é que paga quando o governo imprime dinheiro igual os Estados Unidos imprimiu? Quando o Brasil imprimiu no governo Bolsonaro a nota de $200. Quem é que paga esses empréstimos? É o país ou o povo? Alguém responde aqui para mim? Quem é que paga? É o povo, meu irmão. É o povo que paga. E aí você vê nitidamente aquela fala do Fórum Mundial Econômico, que os donos do mundo dizem assim, ó, vocês não terão nada, mas você será feliz. Vocês não terão nada. E isso prova, né, que os Estados Unidos está um colapso, irmãos. É um colapso. Vocês não têm noção o quanto que os Estados Unidos já está minado para ser destruído de dentro para fora. E presta atenção, com a anexação de Taiwan à China, que eu acredito que isso vai acontecer semana que vem. Se a direita permanecer no governo de Taiwan, a China vai anexar à força Taiwan ao seu governo. Aí você vê o que está acontecendo no Mar Vermelho, né? O bloqueio das embarcações. O que está acontecendo em Israel. Irmãos, acordem. Acordem porque as coisas não estão normal. Não estão normal. Nós estamos vendo uma agenda diabólica sendo colocada em prática, e essa agenda é para destruir o universal, e além da renda básica universal, tornar milhões de pessoas da classe média pobres. Pobres. Isso é endividamento. E vai chegar num ponto que a conta não fecha. A conta já não fecha. No Brasil, não fecha. Nos Estados Unidos, não fecha. Qual é a conta? Se você não tem dinheiro para pagar a dívida ela acontece o quê? Isso é normal, ela aumenta. E como eles têm que pagar a dívida, eles vão cortar recurso do povo, vão aumentar o preço, a inflação, as coisas aumentam para entrar mais dinheiro para pagar a dívida. Só que e o que isso significa? O que isso significa? Alguém sabe o que isso significa? É a quebra da economia mundial. Irmãos, e eu estou batendo nessa tecla há muito tempo com vocês, que é a própria população mundial que vai pedir uma Shia. É a própria população mundial que vai pedir um Messias. É a própria. Não é algo que vai vir de fora, é o próprio povo, que vai pedir um Salvador. Um Salvador. Vocês podem ter certeza disso. É o próprio povo que vai pedir um Salvador. Irmãos, olha que coisa forte o que o pastor André teve a visão